Era uma vez 3 irmãos que viajavam numa estrada deserta e tortuosa ao anoitecer. Depois de algum tempo, os irmãos chegaram a um rio fundo demais para passar a pé e perigoso demais para atravessar a nado. Os irmãos eram, porém, exímios em magia, e então simplesmente agitaram suas varinhas e fizeram aparecer uma ponte sobre as águas traiçoeiras. Iam a meio da ponte quando viram o caminho bloqueado por um vulto encapuzado. Era a morte. E a morte falou-lhes. Estava zangada por ter sido roubada em 3 novas vítimas, porque o normal era que os viajantes se afogassem no rio. Mas a morte era astuta, fingiu felicitar os 3 irmãos pela sua magia, e disse que cada um ganharia um prêmio por ter sido inteligente o bastante para lhe escapar. Então, o irmão mais velho, que era um homem combativo, pediu uma varinha mais poderosa que todas as que existissem, uma varinha que vencesse sempre todos os duelos, uma varinha digna de um feiticeiro que derrotara a morte. Então a morte atravessou a ponte, dirigiu-se a um velho sabugueiro na margem do rio, moldou uma varinha de um galho da árvore e entregou ao irmão mais velho. Pois, o segundo irmão, que era um homem arrogante, resolveu humilhar ainda mais a morte e pediu o poder de restituir vida aos que ela levara. Então a morte apanhou uma pedra na margem do rio e entregou ao segundo irmão, dizendo-lhe que a pedra tinha o poder de ressuscitar os mortos. Pois, a morte perguntou ao terceiro e mais jovem dos irmãos o que queria. O irmão mais novo era o mais humilde e também o mais sensato dos irmãos, e não confiava na morte. Pediu então algo que permitisse ele sair daquele lugar sem ser seguido pela morte. E a morte, de má vontade, entregou-lhe o seu próprio manto da invisibilidade. Depois, a morte afastou-se para um lado e deixou os 3 irmãos continuarem o seu caminho, e foi o que eles fizeram, comentando com espanto a aventura que tinham vivido e admirando os presentes da morte. No devido tempo, os irmãos se separaram, seguindo cada um o seu destino. O primeiro irmão viajou uma semana ou mais, e ao chegar a uma vila distante, procurou outro feiticeiro com quem tinha desavenças. Armado com a varinha de sabugueiro como arma, ele não poderia deixar de vencer o duelo que se seguiu. Deixando o inimigo morto estendido no chão, o irmão mais velho dirigiu-se a uma estalagem, onde se gabou em alto e bom som a poderosa varinha que arrancara a própria morte, e que o tornava invencível. Na mesma noite, outro feiticeiro aproximou-se silenciosamente do irmão mais velho enquanto dormia na sua cama, embriagado pelo vinho. O ladrão levou a varinha e, para cautela, cortou o pescoço do irmão mais velho. Entretanto, o segundo irmão viajou para sua casa, onde vivia sozinho. Aí, tomou a pedra que tinha o poder de ressuscitar os mortos e girou-a 3 vezes na mão. Para seu espanto e satisfação, a figura da rapariga em que tivera esperança de desposar antes de sua morte precoce surgiu instantaneamente diante dele. Contudo, ela estava triste e fria, separada dele como que por um véu. Embora tivesse retornado ao mundo dos mortais, o seu lugar não era ali, e ela sofria. Por fim, o segundo irmão, enlouquecido pela saudade, matou-se para poder verdadeiramente se unir a ela, e assim a morte levou o segundo irmão. Embora a morte procurasse o terceiro irmão durante muitos anos, jamais conseguiu encontrá-lo. Somente quando atingiu uma idade avançada é que o irmão mais novo tirou finalmente o manto da invisibilidade e o deu ao seu filho. Então acolheu a morte como uma velha amiga e acompanhou-a de bom grado, e como iguais, partiram desta vida.